Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, hoje está começando a interpretação do Santo Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho. Pois assim, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Lucas 6 está nos dizendo sobre Jesus é o Senhor do sábado, a cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas, feita por Jesus, a eleição dos 12 apóstolos e o sermão da montanha. Lucas 6 nos diz assim: Jesus é o Senhor do sábado. E aconteceu que no sábado, segundo o primeiro, passou pelas searas. E os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazes o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão só os sacerdotes? E dizia-lhes: o Filho do homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga, e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se curaria no sábado para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, e curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque é vez de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu. Pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fomes. Ai de vós os que agora ides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque faziam assim a seus pais, aos falsos profetas, os falsos prophets. Mas a vós que ouvis digo: amai a vossos inimigos e fazei bem aos que vos aborrecem,
Bendizei os que vos maldizem e orai pelo que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, ofereça-lhe também a outra, e que ao te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E dá a qualquer te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, lhes fazei vós também. E se amais o que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para se tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida e calcada, sacudida e transbordando, vos deleitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medis, também vos medirão de vós. E dizia-lhes uma parábola. Pode, porventura, o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verá bens para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem uma árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vendimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim ouve as minhas palavras, e eu observa, e eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vendo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundado sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Só até aqui. Irmãos, primeiramente em Lucas 6 nós podemos perceber que no sábado 1º e 2º, aconteceu que os discípulos de Jesus, eles estavam passando uma seara. E nessa seara estavam umas plantações de milhos. Lá estava uma plantação cheia de milhos. Os discípulos de Jesus, eles estavam colhendo os milhos, eles esfregavam na sua blusa para limparem, e eles comiam milho. E aconteceu dos fariseus que ali estavam, disse. Os fariseus perguntaram, por que fazeis os teus discípulos o que não é lícito fazer no sábado? E aí Jesus responde, você não viu o que Davi fez? Quando ele e o que com ele estava tiveram fome, ele pegou o pão da proposição que nele não podia pegar e deu aos que estavam com ele. E até o Senhor do sábado é. Até Jesus é o Senhor do sábado. Nesse primeiro pão nós podemos receber. Os discípulos de Jesus, eles pegaram o milho para eles comerem. Os fariseus, eles começaram a questionar por que ele estava fazendo isso no sábado. Então Jesus, ele deu exemplo. Davi também fez isso. Você não viu o que ele fez quando ele estava com fome? Eu sou até o Senhor do sábado, então era lícito fazer aquilo no sábado, sim. E aí nós podemos perceber aqui também, então,
que Jesus ele curou um homem que estava com uma das suas mãos aleijadas. Aconteceu que ele estava na sinagoga, e lá naquela sinagoga havia uns fariseus e uns escribas. E o que eles queriam fazer eles queriam achar uma maneira de acusarem Jesus. Ele queria ver se Jesus ele ia curar aquele homem que estava com a sua mão aleijada. Ele queria ver se Jesus ia curar aquele homem, para que então ele pudesse ter do que acusá-lo. E aí o que foi que aconteceu? Primeiramente, o que aconteceu é que Jesus sabia a intenção do coração dele. Então ele chamou aquele homem ao meio e ele falou para aqueles que queriam acusar ele. O que diz a lei? É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou não salvar? E aí todos ficaram calados. E ele ficou chateado porque eles não queriam entender. Ele ficou triste porque eles não queriam entender o que ele dizia. Então ele estendeu a mão, e quando ele estendeu a mão, Jesus curou a sua mão que estava aleijada. Como nós podemos perceber aqui. E aí depois nós vemos, e eles ficaram cheios de furor esperando como matar Jesus também. E aí nós podemos ver que depois disso Jesus ele sobe no monte para orar. E naquele monte ele ficou a madrugada inteira orando. E quando ele termina de orar, ele tinha vários discípulos, mas entre eles Jesus escolheu os seus 12 discípulos. E aí aconteceu, os 12 discípulos eram quem? Era Pedro, era Pedro, André, Tiago, João, Pedro, Tiago, João, Mateus, Filipe, Bartolomeu, Judas Iscariotes e Judas e mais outros 2. E Natanael também, e Tomé que era Dídimo, era esse. E não era esses quem o Senhor havia escolhido para serem os seus 12 discípulos. E depois aí que foram escolhidos os 12 discípulos de Jesus, o que acontece? Logo em diante nós podemos ver que ele leva eles para um lugar muito plano. E nesse lugar muito plano vieram muitas multidões da Judéia, da Galiléia, da região marítima de Tiro e de Sidom e de Jerusalém. E aconteceu que eles iam lá para que eles curassem das suas doenças, para que eles fossem curados das suas doenças, e também para que eles tivessem os espíritos malignos expulsos. Eles pensavam que se somente tocassem na orla de Jesus, eles seriam curados. E lá Jesus começa o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha nada mais é do que o manual se uma pessoa é salva. O Sermão da Montanha nos conta as características de uma pessoa que é salva. E lá no Sermão da Montanha nós podemos ver que Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que têm um coração puro, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pobres, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que agora choram, porque eles serão consolados. Ou seja, ele diz que bem-aventurados são aqueles que têm um coração puro. Feliz é aquela pessoa que tem um coração puro, que ela é pacífica, aquela pessoa que ela chora, aquela pessoa que é perseguida, aquela pessoa que passa por essas dificuldades, e porque ela será consolada. E nós vemos então que mostra aí as características de um salvo. Tem que ter um coração puro, tem que ser uma pessoa de paz. Não é verdade? Bem-aventurados os puros de coração, os pacificadores. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem. Então, felizes aqueles que são bons, têm um coração bom, são pacificadores. Felizes são eles quando vos perseguirem. E diversas outras coisas que nós também podemos encontrar no Sermão da Montanha. E nessa mesma parte ele ainda nos diz que nós não devemos estar resolvendo o outro em mal por mal. Se alguém nos dá um soco, devemos oferecer a outra face. Se alguém nos toma uma túnica, também nós devemos oferecer a outra túnica. E se alguém nos mandar 1 quilômetro, nós devemos andar 2 quilômetros. Ou seja, as características que temos que nós devemos fazer o bem. Estamos ajudando aqueles que necessitam, e também, se alguém nos fazer o mal, se alguém fazer alguma coisa ruim com a gente, nós não devemos devolver na mesma moeda, nós devemos orar por eles, nós devemos amá-los, e nós não devemos emprestar para alguém no sentido de receber de volta, mas nós não devemos dar as coisas esperando uma recompensa, mas simplesmente dar. Amamos quem não nos ama, oramos pelo que nos odeia, e nós devemos dar sem esperar receber. E assim nós também seremos considerados bons filhos de Deus, como nós vemos aqui em Lucas 6. Como nós podemos perceber. E nós vemos que a árvore boa, ela dá bons frutos, e a árvore mau dá frutos maus.
Que nós aprendemos então com isso, que o homem bom, ele dá bons frutos, e o homem mau, ele dá maus frutos. E nós vemos também que aqueles que ouvem a palavra de Deus são considerados sensatos, mas que não ouvem, insensatos. Bom, eu só gostaria de dizer nesse vídeo, se gostou, clique no botão de gostei, se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a vida de cada um de vocês, que assim seja. Amém.